Prossima paragem, Radio Pistacchio. Allora, scusate, siamo in diretta ancora una volta, mercoledì, l'ultimo mercoledì del 2025, tra poco è Natale e ci andremo tutti, insomma, nei nostri paeselli a mangiare, bere e a cantare canzoni di Natale, prendere le cioccolate calde o del vin brûlé. Puntata speciale con degli ospiti che stanno arrivando, non ci sono ancora, bloccati dal traffico e dalla famosa neve lisboeta, con gli spazzaneve sono andati a prenderli. E, comunque oggi è una puntata così dove un po' ce la come si dice, ce la ridiamo e ce la contiamo tra di noi. Acho che vamos falar português. Esatto. Siccome gli ospiti sono lusofono, dobbiamo parlare portoghese. Io non so parlare bene nemmeno italiano, figuratevi se adesso mi metto a parlare portoghese. Comunque, come se Daphne, fosse una cosa negativa. Dobbiamo parlare portoghese in questo paese dove invece si può benissimo parlare anche in inglese. Allora, nuova legge della... Ecco, chi ne sa qualcosa? Esame di diritto. Allora, prima di tutto, che nuova legge è? Ci dica. Ah, io, ma no, aspetta. Non è preparato? Scusi, allora, no, c'è questa nuova legge per ottenere la cittadinanza che qui in Portogallo che renderà tutto molto più difficile, però c'è stato un primo stop perché pare che la Corte Costituzionale abbia intravisto nella legge qualche paragrafo che non va bene, alcune Io incostituzionalità. farei una piccola domanda già, Sì, no, a me? Ok. per far capire un po'. A cosa serve avere la cittadinanza portoghese per chi è europeo? No, a noi no, infatti questo è più legato, diciamo, agli altri. Ecco, bem-vinda a Gerusa, agora vai scontar tudo, Ma então, vai scontar tudo. para ti, os europeus não precisam de ter Non a cidadania portuguesa? non muda precisa nada? muito, non muda nada e pode mudar eventualmente no discorso de obter a cidadania portuguesa, que talvez é preciso mais anos, também para os outros cidadãos europeus não Tivemos uma portugueses. conversa interessante Sim. com o dono da tasca onde íamos a comer antes, Onde íamos no? a comer, sim, Que sim. estava a explicar que os europeus que não têm a cidadania portuguesa pagam taxa de interesse muito maior para os empréstimos. Os portugueses pagam 0,7, 0,8, 1, máximo, dependente da como é a situação, 2%. E os estrangeiros europeus que não têm cidadania portuguesa, o mínimo que pagano è 20% a 75%. Então, Ok. muda algo ter a cidadania portuguesa para os europeus? Eu não tenho a certeza que seja mesmo assim, porque se tu tens uma conta e um trabalho aqui em Portugal, este discurso não faria muito sentido. Faz sentido para quem... E ti disseram assim? E mi dissero sì. Qual il banco? signore tem razão. Activo Bank. Activo Bank, vabbè, ma Activo Bank non per fazer... não é um grande... Digamos, há outros bancos onde poder... Ma è adquirir una realidade empréstimo. aquilo che stava a spiegare il dono del ristorante. Ma eu pedi um empréstimo há uns anos aqui e nunca... Também não podia comparar porque não conhecia nenhuma outra pessoa, nenhum outro português que já tinha pedido um empréstimo e também era preciso comparar a mesma quantia, não? Porque eu tipo pedi, não me lembro, 6.500 No, e non è portanto mesmo claramente per una casa, no? Exato, não é o mesmo de uma casa. Mas pronto. E mesmo assim, eu acho que para um europeu não é conveniente. Quali seriam as vantagens de ter a cidadania portuguesa? Eu não vejo nenhuma. Sinceramente,
No, Alessandro, che... não sei, a menos que a abertura para outros mercados, entre aspas, de língua lusófona, mas acho que não é muito. Não é uma condicionante muito grande. Para um europeu, obter- não sei, há para um pouca europeu, diferença, acho. para um latino. Para além dessas coisas que se calhar é Então- uma diferença entre bancos. Então, se calhar, mas- essa nova lei, essa nova reforma que stavamo a falar antes, stavamo a dizer, seria uma problemática muito grande, mas não para os europeus? Não, A Jerusa pode acho que dizer-nos mais. Jerusa, Sim, fala, o que tu achas? diz tudo aquilo que sabes. Acho que é principalmente para os não europeus, com certeza. Né? Acho que mesmo os dos países lusófonos, principalmente brasileiros e os africanos, que são, é onde estão Desculpe, os a tosse. países, muda, mas também a gente tem visto muita gente de Bangladesh vir para cá, né? Índia, Paquistão, então com certeza para eles também. Eu também estava falando com um senhor uns dias atrás e ele disse que muitos amigos dele voltaram, preferiram não ficar aqui, não só pela mudança da lei, mas por medo também da família, da violência também, sabe? De ficar algo muito sem saberem como o que pode acontecer, né? Sei lá, se ficam doentes e tem que ir para o hospital e o que passa. Foi o exemplo que ele me deu. Então, não sei, eu acho que eu já tenho percebido, não sei vocês, mas mesmo quando você pede um Uber, já demora muito mais para vir. Eu acho que isso já são reflexos dessas mudanças que vão impactar a essas pessoas, né? De quem vem a trabalho com algum visto, mas tem o interesse nessa cidadania, principalmente para ficar legal aqui, né? E qual é a diferença entre o plano que eles querem fazer para obter a cidadania e aquilo que tem agora? Sabes, Jerusa? Olha, eu sei até que esses dias agora tá em votação e estão votando o que é ou não inconstitucional, mas eu também não vou saber dizer com todos os detalhes, porque enfim, é um tema, acho que complexo, que vai na vida de todo mundo, acho que o caminho não foi diferente. Basicamente, a diferença que se propõe é essa mudança, né? Para quem é dos países lusófonos, passa a cidadania precisar de 7 anos e não mais 5, e os demais 10 anos. Antes eu acho que eram 7. Sì, e também tem a facilidade de perder a nacionalidade se tu és acusado. Sim, algum crime, algo assim. Sim. Eu tenho falado com algumas pessoas daqui sobre isso, assim. Eles sempre começam a frase dizendo assim para mim: mas é preciso regras, como se não houvessem regras. Sempre houve regras, né? Assim, a questão é a quem essas regras vão favorecer, como essas regras vão ser, como que isso vai ser feito, como esse processo vai ser feito, né? Ma tu, Jerusa, percebiste por que houve esta ideia de mudar a lei sobre Eu a acho que é um conjunto nacionalidade? de fatores, na verdade. Eu acho que não vem uma ideia só. A gente está vendo no mundo todo a crescente da extrema-direita, né? Então, eu acho que Portugal não ia ficar de fora. É um discurso que ele cola muito fácil nas pessoas. No Brasil não foi diferente. No Brasil, o Bolsonaro ganhou principalmente por fake news no WhatsApp. Eram pessoas que liam aquilo sem minimamente querer saber que fonte era aquilo, quem estava falando aquilo, era verdade ou não. Acreditavam e espalhavam. Então, por isso que cola fácil, porque diz o que eles querem e acreditam, né? Então, eu acho que também está dentro disso. Eu acredito que Portugal, assim, acho que ao longo da história, comparado com os outros países europeus, com certeza não é o mais favorecido. Acho que ele tem muitos problemas internos já. E não sei, eu acredito que seja muito mais uma má administração de governo em como lidar, porque é um país que precisa de mão de obra. Ninguém está lá, nenhum português está nos campos de laranja, colhendo laranja. Se você for para lá, você só vai encontrar os de Bangladesh, os brasileiros, os africanos que estão fazendo esse tipo de serviço. Enquanto você também tem do outro lado um problema, que são americanos, ingleses vindo
aceitando pagar 3 mil euros num apartamento de um quarto. Isso também cria um problema, mas esse problema fica sempre de lado. Então, eu vejo assim, aos imigrantes e aos expats. Então, assim, tipo, quem é rico não é o imigrante. O imigrante é quem está ali aceitando esse subemprego e aí fica com essa... Então tu estás a dizer que, por exemplo, um americano, já esta lei da nacionalidade para ele não contava muito. Ou um francês com dinheiro. Sim, ele é visto de outra forma, né? Ele não é visto como um imigrante. Sì. No, ma talvez io a vezes penso che questa nuova lei può essere sido proposta perché a forma di mostrarsi do governo di direita è sempre mostrare un po' di populismo. Sì. Então, vamos dificultar a nacionalidade para atrair um pouco. Talvez é de ter em conta. Sim. Ma che vocês acham sobre o fato que quando vocês foram para a Rua Bem Formoso a fazer algumas entrevistas, muitos do pessoal que vocês entrevistaram, do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, já não me lembro onde exatamente, e todos estavam a dizer que não é que escolheram Portugal porque sabiam de Portugal, a única coisa que sabiam é que era fácil obter os papéis, a cidadania, e todos foram embora, foram aqui para sair de uma situação difícil no próprio país, porque aqui era fácil. Então, o que vocês acham sobre isso? Para vocês pode ser que essa nova proposta de mudar o processo para a cidadania é mais para combater a cidadania fácil que muitas pessoas conseguiram obter aqui em Portugal, ou não? Ok. É verdade que havia facilitações. De fato, todos diziam, sim, mas não sabemos o que está atrás. Porque talvez havia um tipo de acordo entre Estados. Entre a União Europeia. Portugal recebe por isso. Investimentos da Índia, que a Índia Também. está a crescer, não? Da Índia, China aqui, então facilitam os indianos, a vinda dos indianos aqui. Há muitas coisas a ter em conta. Agora, esta nova lei ainda de ver se vai ser aprovada ou não. É isso que eu penso. Ok. O que percebi quando fomos lá é que eles já tinham um contato aqui, ou tinham um amigo que, ou seja, isto parece mais uma segunda, terceira onda, não? De pessoas que vêm da Índia, porque, tipo, entre amigos, a voz já tinha se espalhado ali na comunidade deles, e portanto quando vieram para cá era porque já sabiam que outros amigos deles ou parentes já tinham tido um certo, digamos assim, sucesso, entre aspas. Do que eu sinto, imagino, que é mais fácil aqui, por exemplo, para um indiano, que em comparação com a Itália, por exemplo, perché aqui logo todos dizem, mas deram logo temporary residence card, no? Sim. Tipo de residência. Então, não podemos negar que havia uma facilitação antes, facilitação, ou seja, sim, é uma maneira assim. Agora, a mudança, não sei, eu vejo como uma forma deste governo de mostrar-se da parte dos portugueses, populismo. Talvez estou enganado, mas esta é a minha impressão. Sim. Não sei. Eu acho que este aqui não é propriamente um governo de extrema-direita, digamos assim, como nós entendemos, nós italianos, extrema-direita. Aliás, a extrema-direita seria o Chega, e eles fizeram de tudo para afastar o Chega do governo, seja no primeiro mandato que no segundo. E a coisa mais esquisita é que esta mudança da lei sobre a cidadania, così como a mudança da lei laboral, eles nunca falaram disso durante a campanha eleitoral, surgiram mesmo do nada. E eu acho que, digamos assim, como na Europa, como todos sabem, cada país perdeu a própria soberania, porque existe uma soberania maior do que a nossa, que é aquela da União Europeia. Então, vendo o que acontece nos outros países, por exemplo, a Meloni está tentando fazer na Itália
uma partnership com a Albânia para criar centros ali para mover todos os migrantes que vêm para a Itália, para mover esses migrantes ali em estruturas ali na Albânia. E praticamente a União Europeia está a gostar da ideia, basicamente. Portanto, eu acho que esta lei dos migrantes provavelmente não surgiu mesmo em Lisboa, mas surgiu talvez em Bruxelas, e num contexto que é muito maior, onde a União Europeia disse, ok, realmente agora aqui não podemos fazer entrar mais ninguém da mesma forma como a gente entrava, e portanto, a começar do Portugal, ali vocês devem fazer alguma coisa, devem mudar a lei, etc, etc, porque questa cosa é famosa que quando a União Europeia manda, se tu não obedeces, depois não tens direito a obter uma série de dinheiro para criar as tuas infraestruturas, etc, etc, que depois aquele dinheiro torna-se também em dívida, mas mesmo assim tu precisas daquele dinheiro para criar novas escolas, novas estradas, novo isto, novo aquilo, novos hospitais, pagar profissionais, etc, etc. Se tu não fazes as reformas que a União Europeia te manda fazer, tu estás praticamente acabado. Sì, claro, ovviamente sabemos que os Estados estão atrás das diretivas europeias. Quem sabe na Hungária agora. Quem sabe? Na Hungária que usaram, não sei, Ah, sì, apoiar e tal, agora não. O senhor Orbán. Mas a realidade para os brasileiros, como é para a residência? Tu sabes alguma coisa? Bom, é a comunidade maior aqui, né? Então, tem muita gente que está inseguro sem saber o que vai acontecer de fato. Porque... Ok. Por conta dessas mudanças. Então, tem gente que já está recebendo cartas, né? Porque são muitos pedidos no AIMA, de indeferimento da documentação. Então, estão mesmo sem saber como agir. A questão mais importante que nós queremos conversar e entender é por que tem migração? Por quê? Por que tem migração? Porque nós todos aqui à volta dessa mesa decidimos de deixar o nosso país, que seja a União Europeia ou não é a União Europeia, e por que ainda continuam pessoas a fazer? Vai, Giusa, tu já tens uma ideia, já vi no teu olho, digamos assim. Não viu? Brilhar. Sim, vi. Vi um Não brilho dizer aí. que tá calado, fala eu Mas quero não, dizer essa é coisa. um tema interessante, mas ao mesmo tempo, assim, é do ser humano migrar, né? Assim, olha para a história nossa, né? Assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Né? Óbvio que hoje a gente vive, né, dentro de um espaço com as suas políticas, suas regras e tudo isso, mas esse movimento de ir e vir, ele é justo, ele é de direito, né? Então, eu acho que ninguém tá, quando você, né, a gente vivendo aqui, agora vivendo essas mudanças, ninguém tá aqui defendendo, aqui vai ser... eu faço o que eu quero, óbvio que não, você está aqui dentro de uma cultura, e eu acho que o impacto, que eu vejo que o impacto aqui em Portugal sempre é muito maior, porque é um país muito pequeno, né, assim, de muito tradicional, de muito conservador, então o Brasil, ele já tem muitas culturas dentro dele, né, então a gente já convive com essas diferenças no dia a dia nosso, você tem... todas as raças, todas as crenças, você tem de tudo ali. E também, né, pessoas de fora, de outros países. Então, acho que com certeza isso facilita. Daí, quando você está em Portugal, que é um país pequeno, né, com tradições muito fortes, então, obviamente, eu acho que isso gera um impacto numa sensação de perda de identidade, né? Mas, para quem está vindo... eu acredito que vem com isso, né? Assim, cada um dentro dos seus motivos, né, de uns mais afortunados de simplesmente escolher morar lá, outros fugindo, então você tem de tudo nessa gama de imigrantes, mas
Eu acredito que é um processo do ser humano, é um processo da humanidade. Poi falando del processo del ser umano, io sempre mi immaginei a migração que quando, tipo, porque existem italianos lá ou russos lá, eu, tipo, me imaginava desde os homens primitivos, porque os primeiros que começaram a perder as batalhas, não, tu vai, fica aí no frio, eu só a ganhar aqui esse território, tu fica punido lá, porque acho que nenhum homem primitivo teria gostado antigamente de morar no frio na Rússia, preferia descer, essa é a minha ideia pessoal. Sì, Por isso tanta exploração na África, né? Olha só que incrível um continente daquele, com um tempo incrível, com uma cultura incrível, tipo, não, vamos dominar isso aqui. Beh, se tu pensas também, falando de países lindíssimos, com bom clima, como a Austrália, por exemplo, os primeiros a chegarem aí eram aquela da Inglaterra, que as prisões estavam Os cheias. criminais de... Convicts que foram mandados aí em lugares lindíssimos, mas infelizmente a trabalhar na escravidão. Sim. Fazemos um brinde, não? Fazemos um brinde que eu já... Ma a pergunta é, por que Portugal, Edgardo? Oh, Por Madonna. que chegaste aqui em Portugal? Oh Deus, oh Deus, ma è una storia tristissima. Daphne... Triste? Tristissima, triste, è uma storia di Almada, Almada A triste. dizer ao público Triste Almada. que temos um grupo WhatsApp da rádio e privado. E Daphne estava sempre a perguntar, mas eu não sei nada de vocês. Ela quer saber tudo. Quer saber Claramente, tudo. porque eu um fui bello convidada, jovem. mas vocês nunca foram convidados. Sì, e convidami. Então, Ah, Você foi convidada a estar em Portugal, é isso? Você tá jogando na nossa cara, é isso, né? Convidada da Rádio Pistacchio, então esse interrogatório eu já tive, não? esatto. Agora, eu não tive o prazer Sì, di conhecerti, Edgardo. Chi cazzo? Edgardo, come chegaste sei? a Portugal? Perché? Quando? Uma coisa triste. E, eu tinha uma namorada que estudava português e depois ela começou a viajar para Portugal e eu fui atrás dela e foi ali que comecei a conhecer Portugal. Entretanto, graças a Deus, chega um outro hóspede que interrompe esta história triste. Nada. E Tu depois foste para que cidade quando chegaste? eu fui para Lisboa. Para Lisboa. Para Lisboa e era o 98 que havia aqui a exposição Mega Ultra Galáctica e exposição internacional no 98, portanto, Expo 98. exato, Expo 98. E depois eu estudava arquitetura, portanto aquilo era interessante também do ponto de vista arquitetônico. E depois, quando fiz Erasmus, voltei para Portugal, porque tem aqui uma escola, digamos que se chama Escola do Porto. Na realidade não é uma instituição, ou seja, existe a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Depois, dentro desta faculdade, existe uma série de mentes que são os maiores arquitetos da arquitetura portuguesa, e entre eles há um arquiteto que se chama Álvaro Siza, que é considerado um dos maiores de sempre no mundo da arquitetura. E, portanto, ali era já uma outra cidade, era Porto, e, portanto, eu voltei para Portugal para estudar ali, ver como é que era a situação, etc, etc. Ou seja, eu fiz ali um ano de Erasmus, basicamente, portanto, a situação era só, digamos, divertimento, bebedeiras, etc, etc. Mas era também interessante, e continua a ser assim, mas era interessante ver como é que os estudantes ali, como é que ali nesta faculdade realmente eles se achavam os maiores. E até, digamos assim, os estudantes Erasmus eram considerados os outros estudantes, porque não tínhamos mesmo um estilo, uma maneira de aproximar-nos ao trabalho que era diferente do ponto de vista conceptual. E depois ali, por exemplo, se tu fazias uma linha curva num projeto, eras banido absolutamente, era tudo, tinha que ser caixinhas super limpas, etc, etc. Sem imperfeições. Foi uma coisa engraçada. Porque aquilo poi, digamos assim, nós começamos, nós estudantes estrangeiros, a criar uma espécie de camaratismo, não?
Sì, sì, sì. para contrabilançar esta coisa. Ah, eles que nunca fazem uma curva. Ao final da escola do Erasmus, tu ficaste aqui em Portugal? Eu fiquei porque depois tentei de trabalhar na arquitetura, no mundo da arquitetura, sempre no Porto, mas chegou depois a crise do 2008, que todos dizem que começou no 2008, mas na realidade já no final de 2007 a situação é um bocado crítica. Temos um pequenino! Damos bem-vindo a Bravo, Tommaso e Antonio. bravo. Adesso vamos falar Antonio. Antonio, sem ter vergonha, Bravo, aqui Antonio. é amigos de todo. Normal. Primeiro impacto. Come Antonio? Agora vai beber um Boa pouco de noite. vinho. Queres um Quero vinho? também. Queres um vinho, Antonio? Tommaso, bem-vindo. Obrigado. Tommaso. Aspetta, forse perché assim não conseguimos verlo na No, è câmera. meglio che c'è O se no, tu padre. Ah, ok, già. Senta aí, Tommaso. Ao final de tudo isso, tu ficaste para Portugal e Eu quando é que trocaste de cidade? Io troquei di cidade quando, depois, por causa da crisi, voltei para a Itália e depois também ali na Itália não consegui encontrar trabalho no mundo da arquitetura, porque ali depois era toda uma outra série de outras dificuldades. Eu me lembro quando fui no meu escritório, que era ali no meu bairro, e tinha apresentato il mio curriculum, então o arquiteto mi disse: ah, tudo muito bonito, ma tu tens alguns amigos no mundo da politica, por acaso, que te possa apoiar? Porque eu aqui não tenho muito dinheiro para digamos assim, para os novatos como tu. Pronto, então já ali percebi que a situação era um bocado crítica também na Itália e depois, como tantíssimas outras pessoas, fui envolvido no mundo dos tristifícios. Eu tinha enviado um currículo durante um verão para um projeto que não era muito claro, falava de um banco e depois falava de Lisboa. Eu não percebia nada de matérias econômicas, mas pronto. E você Tentei. já falava português? Eu já falava, Isso tudo você já sim, tinha aprendido. eu já falava português. E, quer dizer, eu gosto de dizer que um português do Tasco, que quando vou num Tasco consigo ler o menu e dizer o prato que quero, mas além disso depois nunca desenvolvi, nunca estudei para melhorar o meu português, porque afinal sou preguiçoso e também... Estás a falar muito bem. Não, vabbè, ma agora, prima. Você Falo o continua indo só básico. nas tascas mesmo. Mas Sim, exato, português das tascas. Pronto, então depois eu fui envolvido nesse mundo do call center em Lisboa e ali em Lisboa vivi um segundo Erasmus, porque praticamente tu estavas numa casa onde havia outros colegas que trabalhavam nos outros projetos. Esta casa era paga pela empresa, não havia muitos controles na altura, portanto podias fazer quase tudo o que tu querias. E portanto ali havia festas, convidava as pessoas, havia aquele camaratismo típico do Erasmus, porque também os outros colegas eram também, podiam ser estrangeiros, pertenciam a outros projetos, portanto podias ter um francês, um português, mais um outro italiano, etc, etc. Portanto foram tipo um ano e dois de vida de Erasmus sem parar, só a gastar dinheiro, a viver a cidade, a viver a rua, a viver, digamos assim, tudo que é uma vida ultra boêmia. E Iper quando é boema. que chegou a ideia de fazer aquele bom edições? Ma aquele boni è molta locura, perché praticamente è mais uma, praticamente surge uma ideia um bocado controladora, não? Porque nós temos sempre, fomos ensinados ali na Itália que o arquiteto é tipo um gênio e mesmo quando tem um grande gabinete tu estás ali e controlas tudo, és o dono, tudo passa por ti, tu decides da vida das pessoas, dos dependentes, etc, etc. E portanto eu conheci nesses tristifícios, nesses call centers, muitas pessoas
que eram tipo, que escreviam, eram poetas, eram fotógrafos, eram designers, eram pintores, eram arquitetos, eram filósofos, etc, etc. E gostava de ter uma ideia de criar, digamos assim, uma rede que pudesse unir todas essas, digamos assim, essas artes. Che Entre eles. é uma empreendedora aqui que é diferente da Itália, porque sempre estamos a ver que na Itália é muito difícil ter uma empresa, ter um negócio, ter algo, porque ter impostos muito elevados. E aqui como é que é para alguém que quer trabalhar? Eu não tenho impostos muito elevados porque vendo pouco. A Calboni è una microeditora, portanto gasta pouco e quando depois tenho que fazer a declaração é poucas. O Estado não pede nada praticamente. Agora, do ponto de vista burocrático, é difícil quando tu encontras, por exemplo, um fiscalista que não é muito esperto na tua matéria, por exemplo. Um fiscalista que trabalha só com determinado tipo de profissionais, nunca trabalhou contigo, com uma editora. Uma editora, o que quer dizer? Quer dizer que se tu tens que, por exemplo, abrir uma campanha de fundos, tipo crowdfunding, etc, etc. Depois esses fundos são geridos por uma plataforma e esta plataforma depois, quando tem que imprimir alguma documentação, quando tu recebes algum dinheiro, etc., ali é muito difícil explicar a um fiscalista não esperto o tipo de documento que tu tens que produzir para depois, por exemplo, eu perguntava ao meu fiscalista, mas esta plataforma como é que, ou seja, este documento é correto para depois entregar às finanças? E às vezes não, a resposta era mas sim, talvez, etc, etc. Portanto, do ponto de vista fiscal, tens esta particularidade. Quando és pequeno é tudo, digamos assim, mais difícil em termos de ter grandes, de alcançar uma grande quantidade, um grande público, digamos assim. Mas é depois muito mais fácil para gerir toda a papelada que tu tens que gerir em faturação, etc, etc. O que tu achas da ideia, da proposta que elas estão a fazer agora sobre a reforma do trabalho? Tive uma greve muito, muito grande. Mas liga-se a esse discurso que eu acho que é uma reforma que não nasceu aqui em Lisboa, nasceu em Bruxelas, segundo um projeto econômico que nós provavelmente não conhecemos. É uma reforma, e eles sabem que é uma reforma que corta, digamos assim, as pernas, aqueles poucos direitos que os trabalhadores tinham conseguido alcançar. E o que eu acho é que vamos acabar com uma proposta de lei que vai ser híbrida. Ou seja, vai mesmo assim ser uma mudança respeito ao passado, mas talvez não tão radical como eles querem fazer. O que tem nessa reforma, Salvo? Que tu participaste na greve também? No, sì, questa riforma tem várias mudanças. Uma das mudanças é que tem um banco, o patrão te pode pedir trabalhar mais 10 horas, tipo, durante a semana, e não te paga. Os extra, tipo, são pagos com o banco de horas, incluída tu. Pode estar incluída tu. E depois o sistema da precariedade vai ainda mais aumentar, porque quem tinha 4 anos de contrato não conta mais como trabalho efetivo, ou seja, como é um contrato a tempo indeterminato, vai voltar precário. O patrão te pode despedir mais facilmente, menos direitos à greve. Há vários direitos que eram básicos considerados. Em Portugal, já em comparação à Itália, eu acho que são um pouco menos direitos dos trabalhadores, ainda menos vão ser com esta reforma. Por isso houve uma greve grande, acho que... Sim, porque para quem não sabe, na Itália nós temos, por exemplo, alguns benefícios sobre as horas que nós chamamos ROL, que são as horas que temos de direito, que, se não erro, é cada mês de trabalho uma hora ou meia hora que ganhamos, algo assim, que ao final podemos juntar com os feriados também.
onde não é preciso tampouco justificar, se pode tomar a hora de rol de permisso para ir a fazer algumas coisas, ir ao médico, ao Sim, doutor. acho que é uns acho X que- horas por é. ano. Acho que chega todas a juntas 6 chegam, tipo, horas, 7 horas, algo assim. Já E se podem há acumular. muitas horas sim. que podem ser acumuladas depois traduzem-se em dias de, basicamente, de férias. Que é mais de aqui férias. não, Que aqui não tem. está. E também ao ser doente, por exemplo, aqui se uma pessoa fica doente menos de 3 dias, não é pago, na Itália é pago. Sim, só algumas empresas decidem pagar também os primeiros dias, mas são poucas. E Tommaso, então, bem-vindo. Vamos a palavra. Tu, que achas destas novas dificuldades, dizes? talvez, que estão a surgir este final do ano, ou estas reformas? Acha que é algo positivo ou tudo negativo? È un mondo difficile. A felicidade al momento. Evidente. Isto da certeza, forma Tu che trabalhas no, in proprio. Sì, più vicino al paese. Como partita, sì, sono una partita IVA, trabalho in proprio, sono un trabalhador indipendente. Recibos verdes. Então, mesma pergunta que fizemos ao Edgardo. Qual é o benefício aqui em Portugal de ser um trabalhador independente que não tem, por exemplo, na Itália? Sì, ah. Guarda, não é muito diferente, mas aqui é mais fácil começar. Ok? Tu tens menos impostos para começar a abrir uma atividade. Ok? Depois, mais ou menos, o sistema é parecido, também em termos de impostos, mas tu tens mais liberdade, mais facilidade de abrir uma atividade. Para quem não sabe, queremos explicar o recibo verde, por exemplo. Como é que podemos explicar isso? Como é que é simile a algo que temos na Itália? Ou... Mas recibo verde basicamente é fazer faturas de recibos enquanto trabalhador independente. Ok. E é muito parecido à Itália também com a questão do IVA. Antonio vuole dire qualcosa? Sì. Qualcosa sull'IVA. Sì. Sobre o IVA tem... É parecido a uma retenuta da conta, por exemplo? Como é Sim. que podemos traduzir o recibo verde no sistema italiano? In Italia è come una partita IVA. Uma partita IVA lavoratore autonomo. Nesse sentido não há muita diferença. O teu balanço agora do fim do ano, queremos saber as tuas impressões, como te sentes? No, sinto-me bem, mas já, como disse, estou um bocadinho preocupado no geral com o mundo. Acho que não sou o único, pelo contrário. No, como disse Edgardo, há poderes mais altos também, não é só nacional, Portugal. Sim, há grandes poderes, há poderes que se estão um bocadinho a reformular, também o papel dos Estados Unidos, a China, a Rússia, e nós estamos aqui um bocadinho no meio desta confusão, Sì. também com as nossas leis laborais muito mal feitas, que ainda mais cortam os direitos dos trabalhadores. Stava un documentario che stavo a ver, un documentario, un articolo que estaba a ver que dizia que o sistema europeu está em declínio e vai ser ainda mais em declínio e está a começar a crescer o continente asiático, vai ser o século asiático. Dizia, Índia, China, vão ser sempre mais superpotências. Sim, sou muito, que está aqui uma filha que temos uma bolacha, uma batata. Ah, temos que dar Sim, também um queijo, quero um queijo. Queijinho, vai, Antônio. Vai, queijinho. Como se diz, Antônio? Como se diz? Queijo. Bom. Tá bem. E, sim, nesse sentido, é um mundo difícil, ou seja, porque a Ásia está a crescer muito, e a China, sobretudo, de forma geral, os Estados Unidos não gosta muito disso, e portanto há tudo um reformular-se de poderes, e vejo um bocadinho assim, a Europa é muito enfraquecida neste processo, e
não sei bem onde isto vai parar. Então, eu queria saber esse ponto, Alessandro. Quando e por que chegaste aqui em Portugal? Cheguei aqui 13 anos atrás. Dá-lhe o microfone. Então, dá-lhe isso. Cheguei aqui 13 anos atrás para buscar trabalho. Direttamente da Italia? Perché tu tiveste também um Erasmus na Espanha, não? Lembro-me bem? Isso era bons tempos. E gostaste mais da Espanha ou de Portugal? Uma boa luta, porque na altura era da Espanha, l'Erasmus, tinha 20 anos. Mesmo se estivesse no Burundi ou não sei che, in qualche paese perdido no mundo, con 20 anni, naquela altura con 20 anni estava a curtir in qualche maniera. Pronto, para além disso, era pronto, Málaga em 2001, ainda com as pesetas espanholas. Uau! E ainda com o popular Botellón. Que 15 anos depois eu fui visitar Málaga outra vez, pela primeira vez depois do Erasmus, e achei lá mesmo completamente diferente. O Porto era um bocado como aqui, era tudo transformado, só que aqui eu vi a transformação dia a dia, então não tenho esse olhar para dizer olha quanto mudou, porque mudou a cada dia. Sim. E então é como uma pessoa, né? Tipo, tu vês uma pessoa 10 anos depois, vês a diferença, mas se tu conheces as pessoas e vês cada dia ou cada semana, claro. É muito mais difícil. Aí vi mesmo a diferença e reparei que a transformação é muito similar, é muito parecida aqui em Lisboa também. É tudo mais novo, mais limpo, direito. O Porto é como se fosse um centro comercial, antes era abandonado, até a gente tinha medo de passar pelo Porto no Málaga. Agora é o centro da vida, e lojas e pronto. Aqui em Lisboa, quando cheguei, foi como ter como se fosse um segundo Erasmus. De fato estavas com ele. Exato. Foi engraçado porque a maioria da gente também teve uma experiência Erasmus em Lisboa, então voltaram para isso. Eu é verdade. Já cheguei cá para o trabalho, mas pronto, depois conheci muita gente como eu, como o Ed, muito parecida, muito na mesma situação de precariedade e insegurança social. Desassossego. Exato. Ah, sim? Sente-se bem? Não. Não, estávamos já a pensar em fazer uma pausa musical, mas hoje vai. No, guarda, poi devo scolgare para cortare. Ultima do anno. Quindi unica e ultima pausa. Unica ultima pausa, sì, per dare un corte. Sì, che è un gruppo, può contare, che sì, è un gruppo napolitano che nos contattò e fecero questo nuovo singolo, in italiano, questo nuovo, e si chiama Il Fato è il gruppo, e Malessere è la musica, e allora sentite pure. Vediamo anche voi il malessere. Malessere, se non malessere, e stu malessere me levo sonno a me. Malessere, se non malessere, e stu malessere me fa morire. Malessere, se non malessere, e stu malessere me levo sonno a me. Malessere, se non malessere, e stu malessere me fa morire. T'ho vista ieri fuori a strada, mi guardavo ma perché? Ma c'è detto ma non è più nata, la strada non fa per te. Malessere, se non malessere, e stu malessere me levo sonno a me. Malessere, se non malessere, e stu malessere me fa morire. Una volta che ti si avvicinata, stiva già vicino a me,
E a così che vita mi è cagnata, io a regina ma tu o re. Malessere se non malessere, e tu malessere me levo sogno a me. Malessere se non malessere, e tu malessere mi fa morire. Cose, malevata libertà, t'ha gerito che non era cosa, tinto vica sanità. Malessere se non malessere, e tu malessere me levo sogno a me. Malessere se non malessere, e tu malessere mi fa morire. A bellezza è come una canzone, che se non ti fa capire, commovente che se porta cuore e non sai dove va a fornire. Malessere se non malessere, e tu malessere me levo sonno a me. Malessere se non malessere, e tu malessere mi fa morire. Malessere se non malessere, e tu malessere me levo sonno a me. Malessere se non malessere, e tu malessere mi fa morire. Malessere se non malessere, e tu malessere me levo sonno a me. Malessere se non malessere, e tu malessere mi fai morire. Ok, o dedo de Daphne, quer dizer muito para mim. Voltamos depois da musiquinha e voltamos com Salvatore que conta agora os seus tráfegos, os seus business aqui na cidade. Eu tipo digo sempre que não estou aqui forçadamente, perché escolhi mesmo. No, também é típica história de Erasmus, no? Vim aqui estudar, mas na verdade é uma história super comprida, que é a famosa história do peixe morto, que não vou contar agora porque preciso um podcast à parte, um dia vou fazer. É verdade, todos me conhecem, não sei se... Vai ser um episódio só vai ser um contar episódio. Nós vamos fazer uma série mesmo, série, tipo, que depois vamos vender a Netflix. Exato. Tipo, 12 episódios sobre o peixe morto. Na maraba de peixe, nós fazemos peixe morto. Exato. Dead Fish. Tá vendo? Já tá vendo. Peixinho da horta morta. Che è una storia che mi marcò mesmo profondamente. Il pesce è morto, ragazzi. Esatto. Sì. Seja como carreira possível, profissional, seja como pessoa. Eu percebi mesmo hardcore. Também. E então, embora isto che mi aconteceu em Portugal, que é uma história tragicômica muito difícil de engolir, eu depois voltei porque queria, depois que acabei a licenciatura, o meu mestrado, disse, no, eu agora quero um mês, 2, 3 sabáticos. Onde vou? Portugal, que lá está uma comunidade incrível, a música brasileira, eu adoro, vou lá, só 2 meses. Afinal, 20 anos. Afinal, a gente não sabe até hoje quantos anos são. É algo entre 20 e 40. Exato, non è mai clara. Eu digo sempre, erano tempos che giocavo Eusebio, che no, no, mas depois acabei também aprisionado num tristifício, que era, depois chegou também Edgardo, ano depois, que eu não conheci no tristifício, o Edgardo Alessandro, mas conheci depois para vários projetos. Nos bares. Nós todos, a um certo ponto, fomos colega do Edgardo. Sim. Todos foram meus colegas. É o ponto de encontro do grupo. Sim. Exato, por isso eu fiz uma rádio triste. Triste e verde. No, a minha história acaba assim, depois vou contar melhor os detalhes. Sim. Mas, invece, Giusto queria falar do Natal. Esatto. Fala do Natal, o que é que achas do Natal? Não. Do Pai Natal. Eu fui enganada, fui senhor, trazida para cá Pai Natal. sob a missão de falar de Natal e de repente vamos falando de imigração. Coisas seríssimas. Ok, falamos do Natal. Tipo, Natal é
Natale. 2 pontos. Tema, parecchia Tema, come una scuola. Natale è? Sì, no, è un po' una Vabbè, pergunta esistenziale. Mas, no, Gerusa não quer falar mais do Non Natal. che fare mai. No, mi sa che sta enjoada di Natale. Ma perlomeno è cattolica, perlomeno, o è agnostica? Agnóstica. Vem de uma família católica, então eu acho que o catolicismo está em mim de alguma forma. Eu cresci em Minas Gerais, no Brasil. É muito parecido até com Portugal. Tem muitas igrejas. O catolicismo lá é muito forte. Então, eu acho que eu tenho isso em mim de alguma forma, mas não sigo, não vou à missa, não sou uma pecadora. Ma insomma, vai Ale. Mas então, gostas mais do Natal quente brasileiro ou do Natal frio europeu? Isso ainda é um ponto pra mim. Eu acho que não sei se tem brasileiros que quando chega esse tempo não dá uma depressãozinha assim. Não, mas até porque dos tempos chove no de inverno. ano novo na praia, de biquíni. E agora aqui, de gorros e golas altas. Qual é o outfit do Pai Natal aí, então? Não. Chinelos? Que Deveria ser, né? Lá no Brasil dizemos Papai Noel. É igual, ele tá com as mesmas vestimentas, coitado. Mas, enfim, tá calor. Lá tá 40 graus. E è sempre gordo. Sempre. Mas isso se justifica, porque ele tá comendo bem lá. Gordissimo. Tommaso, prego. Natale, in relação ao Natal. Natale tem a ver com... Vedo che hai studiato, prego. com nascer, portanto, eu sempre gostei um bocadinho da tradição pagã, antes do catolicismo, portanto, a tradição da renascença da luz, que agora os dias são muito curtinhos, depois a luz vai renascer, então aquele culto que os romanos chamavam de Sol Invictus, o Sol Invencível, porque antigamente não era subentendido. As pessoas diziam, mas este ano a luz vai crescer mais uma vez, ou cada dia vamos ficar engolidos pelas trevas. Invece questa luz recomeçava a crescer e, portanto, daqui a vitória da luz sobre as trevas, e daqui o Sol Invictus. E era um culto muito... Aqui o meu filho... Antonio quer falar. Prego, Antonio, come stai? Come ti chiami? Fala. Economia. Prego. Vai. Linda, non fala mai. roda, vamos la formar, redonda e bonita, e la vai ficar. Antonio, un falso timido. Então concluímos com a canção de Natal? Pinheirinho. Allora, per chiudere, para concluir, queríamos saber os teus pensamentos sobre a de Pistacchio. Eu sei que tu sempre tem boas palavras, ou talvez às vezes podes também. Quanto podes investir? La de Pistacchio, por definição, está em contínua expansão. Vai, prego, anche qua. Tu também Você está em contínua expansão, a de Pistacchio tem abertura bastante para pensare o futuro di forma positiva e creativa e poetica soprattutto. Conclusione, una bella canzone di Natale. Ma io non ne so le Stilo Mariah canzoni. Carey, disse Gerusa. Ma qual è Mariah Carey? Ma nessuno me l'ha presentata Mariah Carey. Soprattutto. Alguém conhece cuore C'ho una fame assurda, adesso vado. Ma che siamo Lino Banfica. Vabbè, chiudiamo qui e... Chiudiamo qui. E allora ci vediamo nel 2026. Buon Natale. Tutti! Tutti! Boas festas, buon Sol Invictus. Buon Sol Invictus.
8-1. 8-1? No, dai, cominciamo. No, tanto Gerusalemme sta quasi a ha detto, quasi. Ma come ti permetti? Dai, cominciamo, cazzo. No. Sì, Ah, che nuova, no? Ah, c'è già quella nuova? no, no, ancora no. Cioè, nel senso, non lo so, potrei, sì. Cioè, nel senso, posso da quella lì ricavarla. Che volevamo. Stavi registrando? Cazzo. Vabbè, È nata. Centro sociale occupato, mo cazzo e ci cacciato. Non è che registrava a zero un cazzo. Curre qua io. Quindi aspetta, devo fare di nuovo la ballerina. Io pure, però lo faccio da qua, la talpa, invece. La talpa. Da sotto. Da come le sotto. serpi, Esatto, che non mi vali, l'altra volta ho fatto cadere tutto. Proprio Quindi lo fai da sotto al tavolo? Sì, coordinazione azzerata proprio. lui lo fa da sotto. Ragazzi. Sì. Ma quindi c'abbiamo la pasta? Ok. Lui ha preso le paste, poi un aglio olio, non È so. custodita. C'è anche un botto di cipolla, se vogliamo. Sì, una pasta con la cipolla. Scusami, non sapevo che stavi già passando. Fosse stato fatto in casa mia con il pavimento così. Dio can, Giulia fossi figo. avrei gridato. Fossi figo. Avresti sentito la strisciata della sedia sul parquet. Fossi figo. Quindi dove lo devo mettere sto video? Questa è la vita. L'unico che c'è microfono da canto. Esatto, subito. Super ispirato. Metti una canzone natalizia. Ma quindi è attivo? Metto la sigla. Carichiamo la sigla? Sì. Fucking you. Silenzio. Ma di cosa? Silenzio microfoni? Sì. Proprio improvvisato. Vai, vai. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Ora.